Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a esse vídeo. Eu sou Elisângela Campeiro e hoje, neste vídeo, eu vou falar um pouco, vou dar o meu relato, o meu testemunho sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu estou no meu segundo ano de ressonância harmônica, eu tenho 15 meses de experiências de recebimento das ondas. Eu estou na minha quinta onda da ressonância harmônica do professor e eu quero falar um pouco, um resumo sobre tudo que aconteceu durante todo esse tempo, como que foi o meu processo de ressonância harmônica, como que foi a evolução, as catarses. E então, em 2021, eu estava fazendo um curso com uma aluna, uma ex-aluna do professor Hélio Couto. E ela, nesse curso, ela era um curso de reprogramação mental. E nesse curso, ela menciona o professor Hélio Couto. Eu escuto falar sobre cocriação da realidade e ela me despertou sobre essa questão do professor Hélio. Ela falou, não lembro mais o que ela falou, mas eu lembro só dela mencionar a questão da cocriação e falar o nome do professor Hélio Couto. Eu entrei na internet, no YouTube, e vim procurar para ver quem era Hélio Couto. E eu comecei a assistir os vídeos dele e fui assistindo, aí eu cheguei no caminho das palestras, que ele indica que a gente assista os caminhos das palestras. E eu tava, o que aconteceu? Isso foi em dezembro. Eu estava nas férias da faculdade e eu comecei a assistir o Caminho das Palestras e eu vi que os vídeos eram muito longos. Eram vídeos de quase 3 horas. E o que eu fazia? Eu comecei a assistir e eu engoli aquilo. Eu fui assistindo. Eu tinha até fevereiro, até o início de fevereiro, para terminar os Caminhos das Palestras todos. E o que eu fazia? Eu assistia, aquilo foi entrando dentro de mim. Eu tinha muitas crenças, muitas crenças limitantes, era muita sujeira espiritual, mental, era muitas camadas de sujeira que eu tinha dentro de mim inconscientemente. Então eu fui assistindo, fui vendo aquelas coisas que o professor falava, como eu tinha muitas crenças religiosas, eu tinha muita dificuldade de conseguir aceitar as coisas que ele falava nos caminhos das palestras, mas eu consegui ir. Eu acho que no meio dos caminhos das palestras eu já comecei a sentir as catarses e quando chegou, eu passava as madrugadas, eu ia até de madrugada, eu passava final de semana, o dia inteiro, todo o meu tempo que eu tinha, eu estava assistindo o Caminho das Palestras, eu assisti, e quando chegou em dezembro, fevereiro, eu consegui terminar os Caminhos das Palestras e voltar para a faculdade. E em março, salvo engano, deixa eu ver aqui no meu caderno de anotação quando que foi que eu pedi a minha primeira. No mês 5 de 2022, eu consegui terminar, porque faltava porque não é só um caminho, não é só o Caminho das Palestras 1 que a gente tem que assistir. A gente ainda tem que assistir o 3 para a gente poder pedir a ressonância harmônica e conseguir ler o livro. Então, o que eu fazia? Eu ia para a faculdade e no horário eu não tinha tempo, porque eu já estava fazendo estágio e eu tinha toda a minha responsabilidade e todos os meus compromissos. Então, eu terminei o Caminho das Palestras todo e li o livro. Então, como que eu fazia? Dentro da van, eu passava 40 minutos dentro da van para ir para outra cidade, que a minha faculdade era em outra cidade, e eu conseguia ler o livro, e eu lia, e quando eu fiz o pedido da ressonância harmônica, meu primeiro pedido da ressonância harmônica, que foi no dia 31/5/2022, me veio eu tinha que ler o manual também da ressonância harmônica, então era muita coisa que eu tinha que ler, tinha o material da faculdade, tinha todo o processo
que eu tinha que passar por ele, que é estudar, ir para a faculdade, a minha responsabilidade. Então eu comecei a receber a minha primeira onda em 2022, no dia 5 de março, no dia 31 de 5 de 2022, a minha primeira onda chegou. Eu fiz o meu pedido, salvo engano, foi em março, porque eu pedia, eu não tinha condições de pedir a ressonância harmônica pagando. O que mais me encantou no professor Hélio Couto, eu vou dar essa parte, porque eu preciso honrar a pessoa que me tirou do fundo do poço. É que o professor Hélio, ele me deu o conhecimento de graça. Isso para mim não tem preço, porque ele me deu uma coisa que eu não estava acostumada a ninguém me dar nada de graça. Eu nunca tive nada de graça de ninguém, tudo me custava muito caro. E quando eu vi que o professor tinha um curso, porque o Caminho das Palestras é um curso enorme, e aquilo ali foi de graça, e ele ainda disponibilizava um tratamento espiritual para a gente sem cobrar nada. Eu me encantei pelo professor Hélio Couto. Eu me sinto na obrigação de vir aqui honrar esse professor, falar dele. Eu não ganho, ele nem gosta que a gente faz isso, mas eu vim aqui falar em público, honrar uma pessoa que me deu um conhecimento de graça. Eu faço as ressonâncias do professor Hélio Couto até hoje, sem ele me cobrar um centavo. Por quê? Porque desde aquela época, quando eu conheci o professor Hélio Couto, eu estava no fundo do poço. Eu acho que para baixo do fundo do poço. Eu estava sem expectativa de vida, eu não tinha mais desejo de viver, porque tudo estava dando errado. Nós estávamos super endividados, passando por um processo de super endividamento. E a gente não tinha dinheiro para nada. Tinha meses que era difícil pagar o aluguel. E quando eu comecei a ter contato com essas coisas, a física quântica, eu já tinha anos dentro de uma denominação religiosa, e eu fazia tudo que eles falavam com a gente para fazer, e nada funcionava na nossa vida. Até que eu conheci o professor Hélio, eu li o livro dele, eu comecei a entender, as coisas foi abrindo, a minha mente foi como se tivesse rasgado o véu, aquilo que ele fala, o véu foi rasgado, eu entendi, a minha mente expandiu, eu tive o entendimento do porquê que a minha vida e a vida das pessoas daquela denominação que eu frequentava nunca mudava. Nós estávamos sempre no fundo do poço, passando por dificuldade, mesmo fazendo aquilo que eles ensinavam, que era para a gente fazer, que estava na Bíblia, e nada funcionava. Então, com muita dificuldade, com muita resistência do meu ego, eu consegui pôr um pouco da minha centelha para fora. Eu consegui deixar um pouco de espaço na minha mente para a centelha trabalhar, para me ajudar a limpar aquela sujeira mental, espiritual, tudo aquilo que estava dentro do meu subconsciente, toda aquela sujeira, toda aquela escassez que estava dentro de mim, começar a soltar, a dissipar. Mas hoje, aqui, eu estava lendo o meu histórico de pedidos da ressonância harmônica. Gente, eu estava tão desesperada, eu tinha tanto desespero, tanta ansiedade, que eu fui para a internet no meu primeiro pedido. Eu não sabia como pedir, eu fui para a internet ver o que as pessoas falavam, o que elas pediam. Eu pedi tanta coisa pro professor, tanta coisa, que hoje eu nem sei se ele me mandou tudo aquilo, porque talvez eu iria até morrer se ele me mandasse tudo aquilo. Não sei se ele mandou tudo aquilo. Eu sei que a minha vida começou a andar, eu comecei a conseguir trabalhos, eu consegui estágio, meu marido começou a receber proposta de trabalho, começou a ganhar dinheiro, receber mais dinheiro, e a nossa vida começou a andar. Eu consegui
me formar na faculdade, que eu tinha voltado de um trancamento, tinha trancado e estava voltando da minha faculdade naquele ano de 2022 e estava sendo muito difícil para mim e eu consegui me formar. Eu cocriei trabalho, eu fiz tantas cocriações pequenas, tantas realizações, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito na vida. Eu comecei a observar que todos nós somos co-criadores. A intenção da ressonância harmônica é justamente isso, é expandir a nossa consciência e mostrar pra gente que não existe nada lá fora, que todos estamos interligados junto com o todo e que tudo que acontece na nossa vida, consciente ou inconsciente, somos nós mesmos que criamos. Por quê? Eu aprendi o segredo, na verdade. Eu aprendi o segredo de entender que mesmo que aconteça uma coisa ruim na minha vida, foi eu que pensei naquilo e não cancelei o pensamento. Porque não precisa a gente fazer 200.000 técnicas. Porque tudo que eu criei na minha vida, eu não precisei de ficar sentada fazendo 1 milhão de técnicas, repetindo 1 milhão de técnicas. Foram pensamentos com sentimentos que criaram a minha realidade. Tudo que eu criei, coisas, passeios, presentes que eu ganhei durante esses 2 anos, que foram muitas coisas. O mais recente, a minha mais recente cocriação, eu vou contar para vocês, que foi na 4ª onda. Eu tinha um desejo ardente de conhecer e de ir num evento presencial de um professor meu de educação financeira, o professor Tiago Negro. Eu fazia o curso dele. Eu tinha ganhado o ingresso para ir num evento presencial em São Paulo e eu estava desempregada. Isso tem alguns meses atrás. Eu estava desempregada, sem condição nenhuma, sem dinheiro para comprar nada. Eu tinha na minha carteira R$20, que era que eu tinha recebido do meu marido. E eu pensei, e estava chegando o dia do evento, que ia ser dia 19 de outubro de 2024. E no início do mês eu comecei a pensar como que eu iria para São Paulo, porque eu queria muito viajar e ir nesse evento e ver aquilo tudo, ver um evento gigantesco com 30.000 pessoas de perto. Eu queria conhecer aquelas pessoas, aqueles professores, aqueles empreendedores de perto. Eu queria saber como que funciona. Eu tinha um desejo ardente dentro de mim de ver aquele professor falar de perto, de ver, conhecer o que as pessoas fazem e como que seria aquela experiência de um evento presencial, sem condição nenhuma de ir. Então, eu tenho um irmão que mora em Guarapari e em São Paulo ao mesmo tempo. Ele trabalha como ele trabalha em home office, ele pode morar no lugar que ele quiser. E ele mora em Guarapari. Ele estava em Guarapari e ia embora para São Paulo nesse mês de outubro. E eu pensei em pedir ele para poder passar na minha cidade, que é aqui em Minas Gerais, e me dar uma carona para eu ficar uns dias na casa dele. Eu teria que ficar 1 semana na casa dele até o dia 19. No caso, ele ia dia 12, que dava num dia de sábado. Eu fiquei com vergonha de pedir ele, não tive coragem de falar com ele para poder ir. Um dia eu e a minha irmã que ia, na verdade. A minha irmã me mandou uma mensagem me perguntando se eu gostaria de ir no evento, porque ela não poderia, que não teria como ela trocar o plantão dela do hospital. E eu perguntei ela me perguntou se eu gostaria de ir. Eu ia falar no passado que eu gostaria sim, mas eu lembrei, na minha mente, veio na mesma hora, minha centelha me lembrou: você não gostaria, você quer ir. Aí eu falei com ela assim: eu quero. Ela falou assim: então vamos pensar na possibilidade de você poder ir
assistir o evento, porque eu não vou poder, mas eu posso te ajudar a pagar a passagem. Eu passo cartão, depois você me paga. Eu falei com ela assim, tá bom. Eu não deixei o medo e a escassez entrar dentro de mim, que eu não tinha condição de ir. Eu falei com ela assim, tá, eu aceito. Aí ela falou comigo, então olha a passagem. Eu entrei no site da- do ônibus que levaria a gente para São Paulo, daqui da minha cidade direto, e não tinha vaga. E a passagem era cara para mim, a passagem mais barata, do assento mais barato, não tinha mais vaga, só tinha o lugar mais caro. E ela falou comigo assim, então reserva, pode ir que nós vamos pagar. Eu pago a metade, depois você me dá a outra metade. A passagem nem era tão cara, pra gente que não está trabalhando, que não tá recebendo aquele valor ainda, não era tão cara, era 400 e poucos reais a passagem do assento melhor. Mas eu não queria dar esse gasto maior, eu queria num assento comum, para não dar essa despesa para minha irmã. Eu não consegui, então eu falei assim, eu não vou, eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Eu, eu deixei passar. Aí quando foi no outro dia, de manhã, eu mandei uma mensagem, eu não lembro quem que mandou a mensagem, se foi eu, se foi meu irmão, mas meu irmão me mandou uma mensagem. Eu falei com ele sobre da possibilidade. Não, na verdade, eu tinha falado com ele dias antes sobre a possibilidade dele deixar eu, mas a minha irmã ficar na casa dele 2 dias. E nesse dia, o evento ia ser no sábado. Na quinta-feira ele me mandou uma mensagem me perguntando se eu tinha, na quarta, na verdade. Na quarta-feira ele me mandou uma mensagem se a gente tinha resolvido, se a gente ia para casa dele, que ele precisava ajeitar algumas coisas. Eu disse para ele que a minha irmã não ia poder ir, mas que falei com ele da vontade de eu ir, e ele falou comigo assim, então vem. Eu falei assim, não, mas eu não vou poder ir porque eu não tenho dinheiro para ir e tudo. Ele, ele falou assim, então tá bom, vê aí o que vocês conseguem resolver, aí você me fala amanhã. No outro dia, na quinta-feira, ele me mandou uma mensagem, era quase 1 hora da tarde. Ele falou comigo assim, Elisângela, você vai vir? Eu falei assim, não vou poder, porque eu não tenho dinheiro, eu não vou ter condição de ir, porque eu não tenho o dinheiro. Ele falou assim, uai, se você quiser, eu te empresto. Eu te arrumo, na verdade. Ele não falou empresto, não, eu te arrumo. Eu falei assim, mas eu vou deixar, porque eu não estou trabalhando, não tem como ir, e eu fiz algumas palestras, mas ainda estou para receber o valor, e a prefeitura não paga rápido, então eu não sei como que vai ser, eu não vou não. Eu não vou fazer esse compromisso não. Então ele virou para mim e falou assim, Elisângela, eu te dou a passagem. Na mesma hora, eu estou limpando, eu estou passando por um processo de tratamento, igual o professor falou. Ele passou 12 anos limpando e eu ainda tenho só 15 meses de limpeza. Então eu estou limpando muita sujeira, muitas crenças limitantes. Uma das minhas crenças, eu descobri que eu tinha um problema gravíssimo de receber. Eu não conseguia receber das pessoas, principalmente ganhar coisas dos outros. Mas na mesma hora, eu pensei assim, eu vou receber da energia do meu irmão, da prosperidade dele, eu vou aceitar a prosperidade dele e eu vou receber. Eu falei assim, então, se você quer me dar a passagem, eu aceito. Só que o problema é que não tem vaga mais nos ônibus. Aí ele falou assim, então tá, eu vou olhar aqui na internet e vou olhar o que eu posso fazer. Ele entrou na internet, pasme, ele conseguiu comprar as passagens. Não foi diretamente, ele arrumou umas possibilidades, que era eu sair daqui da minha cidade, que é de Ponte Nova, e ir para Viçosa, que é uma outra cidade aqui, onde eu estudei, uma cidade universitária, pegar um ônibus lá, daria 40 minutos de carro para mim ir lá, e eu falei, não, eu não vou porque eu não quero incomodar minha família para poder me levar. Ele falou assim, então tá bom, eu vou olhar aqui. O que ele fez? Ele entrou, ele conseguiu uma passagem numa, é, num ônibus daqui da minha cidade para BH e de BH para São Paulo.
Porém, eu teria que sair na quinta-feira. Isso era 1 hora da tarde. Eu tinha até, e o ônibus saía da minha cidade, exatamente às 16h15 da tarde. O que eu fiz? Eu não pensei. Eu coloquei todas as minhas roupas que eu podia na bolsa e entrei dentro de um carro, aqui, um aplicativo, e fui para a rodoviária. Vocês não acreditam. Foi a viagem mais incrível que eu já fiz na minha vida. Eu saí daqui da minha cidade com R$ 20 na minha carteira, que era o único dinheiro que eu tinha para poder comer alguma coisa durante aquele tempo todo, que eu ia chegar em São Paulo só no outro dia, 9 horas da manhã. Igual eu falei, eu tenho muita dificuldade de receber e de aceitar coisas dos outros, e de pedir. Pedir, então, é a maior dificuldade da minha vida. Eu acho que eu nunca pedi nada a ninguém, assim, coisas para as pessoas. Eu sempre lutei com o meu braço, com a força do braço, e eu senti fome. Eu falei assim, eu saí de casa, carreguei uns biscoitinhos e pus na bolsa e fui dividindo ele até eu chegar em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo 9 horas da noite e eu fiquei com fome. Eu fico um pouco emocionada porque eu aprendi, eu entendi o segredo. Você não precisa pedir. Deus sabe do que você precisa. Quando deu 10 horas da noite, meu ônibus saía 10h30. Eu recebi um Pix com R$ 100. E em seguida, meu irmão com uma mensagem assim: Elisângela, agora que eu lembrei, eu tô te mandando esse dinheiro para você comer no meio do caminho. Eu não tinha comido, porque eu falei assim, esses R$ 20 eu vou deixar ele guardado para quando eu tiver com muita fome. Se eu não aguentar, eu já estou acostumada a fazer jejum, então eu não tenho tanta dificuldade com comida. Eu não tenho problema com comida, eu fico horas sem comer. Eu tenho essa facilidade. Só que quando você está passando por uma situação, as coisas ficam pior, porque a sua mente começa a te querer te levar para o deserto, querer te fazer focar só naquilo. Mas eu pensei assim, eu só vou gastar esse dinheiro se eu tiver com muita fome, porque eu não tinha pretensão. Eu fui com a única certeza que meu irmão me pegaria na rodoviária, me levaria no evento, mas eu não iria pedir ele dinheiro para nada. Eu ia comer o que ele me desse. Mas ele me deu esse dinheiro, eu fiquei muito emocionada na hora. Eu lembrei que Deus lembra dos pássaros, eles não precisam, eles não pedem nada e todos os dias eles têm comida. Não precisa pedir, Deus sabe de tudo. Só um pensamento que Deus vê que você precisa, Ele já te atende. Então, eu fui para minha viagem, foi tranquila, eu não tive fome, eu comi no meio da estrada com muita tranquilidade, porque são 12 horas da minha cidade até São Paulo de ônibus. E eu cheguei lá, foi uma viagem incrível, meu irmão me tratou super bem. E quando eu estava indo no sábado, para o evento, eu ainda tinha um pouco daquele dinheiro, porque eu não estava gastando dinheiro, meu irmão estava me dando tudo. E quando eu cheguei no evento, ele falou comigo assim, aliás, antes, dentro do carro, porque tudo em São Paulo é muito trânsito, a gente estava agarrado no trânsito. Ele falou comigo assim, eu vou te mandar um dinheiro para você comer, porque aqui em São Paulo tudo é muito caro. Eu falei assim, não precisa, porque eu ainda tenho do dinheiro. Ele falou assim, não, mas eu vou te mandar.
E eu nem sabia que ele ia mandar. Quando deu 3 horas da tarde, eu recebi mais R$ 150 de um Pix dele. Ele falou assim: Elisângela, para você almoçar. Eu vi como que Deus, Ele cuida da gente. A gente não precisa pedir. E eu entendi, durante essa viagem, eu já estava passando pela minha quinta onda. Minha quinta onda da ressonância harmônica foi muito e está sendo muito difícil para mim. Eu pedi algumas consciências do professor. Como eu já tinha criado muita coisa, o professor falou assim comigo. O professor me mandou uma mensagem no meu último pedido da ressonância harmônica. Como eu tinha mandado um depoimento para ele de uma cocriação muito especial que eu tinha feito, ele falou comigo assim: pelos seus últimos relatos, você não precisa mais pedir nada. Você agora só precisa escrever os seus pedidos num caderno. Eu vou te mandar somente alguns ajustes, eu vou fazer somente alguns ajustes nos seus pedidos e vou te mandar a onda. Mas eu falei com ele assim: professor, eu ainda preciso de algumas consciências, porque eu pedi muitas consciências para o professor, muitos arquétipos. E foram muitas cartazes, porque eu pedi muita coisa, então vira uma bagunça. Eu fiquei vendo aqui que a gente não tem experiência, a gente quer tudo no mesmo tempo. E eu pedi muita coisa para o professor, muita coisa, por isso que eu passei por tanta situação difícil, por tantas cartazes. Eu pedi arquétipos, eu pedi consciências, eu pedi livros, e foi muita coisa, muita informação de uma vez só, dentro de 2 anos. Mas eu pedi a consciência do professor Hélio Couto e de mais 3 pessoas, que eu não vou falar o nome aqui agora. E eu não sei qual deles, porque você não recebe só a parte boa da consciência que você pede. Você também vem junto, ele fala num dos caminhos das palestras, que você não vai receber somente a parte boa daquela consciência que você está pedindo. Você vai receber a consciência inteira, você vai receber a luz da pessoa e as sombras também. Eu não sei de qual das 3 pessoas, das 4 pessoas, das 4 consciências, que inclui o professor Hélio, mas eu senti tantas catarses nessa quinta onda. Eu senti muito desejo de morte. Eu senti uma depressão, uma depressão. Foram tantas brigas aqui dentro da minha casa, coisas que nunca aconteceu na minha casa. E eu senti, foram 2 vezes, briga com a minha família. Eu tentei desistir de tudo. Eu senti desejo de morte, coisa que eu não tinha sentido. Eu planejei na minha mente, a minha mente veio uma consciência na minha mente de desejo de suicídio, de morte, de morrer, de passar, de desistir de tudo, de querer desistir, porque era uma pressão tão grande que veio nessa nova onda que eu pedi. Eu não sei se é a consciência do professor Hélio, eu não sei se... Aliás, eu vou falar a consciência que eu pedi. Eu pedi a consciência do Dr. Joe Dispenza e a consciência do Tony Robbins, porque eu tinha muita dificuldade de ler o livro do Tony Robbins, então eu pedi a consciência desses 3. Então, eu não sei se a batida dessas 3 consciências dentro de mim causaram esse desespero, essa angústia e essa catarse, esse desespero, essa pressão da minha família em cima de mim. Eu estudando, 24 horas. Eu tinha comprado um curso, eu precisava fazer esse curso e estudando ainda para minha prova da OAB e fazendo pós-graduação, tendo que dar conta de toda a minha responsabilidade e a minha família em cima de mim me cobrando, meu marido me julgando, falando que ele era marido de viúvo de mulher viva, porque eu só estudava. E me bateu uma consciência de morrer, um desespero de morrer.
eu comecei a pedir, desejar a morte. Eu não entendia aquilo, não entendia por que estava acontecendo aquilo comigo. Então, da última vez que eu tive a crise depressiva, que eu acredito que seja dessas consciências, dessas pessoas que passaram por todo esse desespero, eu pedi muitas consciências e acredito que tudo que juntou e com a ansiedade que eu estou terminando de curar, eu levantei num dia e percebi que a minha mente estava tentando, o meu ego estava tentando me sufocar com tudo aquilo, porque eu sentia a presença de uma voz falando comigo para me morrer. Isso não era eu. Isso não era eu. É uma consciência que veio junto comigo, que estava junto, confundindo a minha mente. O meu ego, o desespero, as pessoas que morrem. Elas falam que escutam uma voz falando com ela. Eu falei assim, eu cheguei a chamar minha irmã na minha casa para conversar, para me ajudar, para conversar com meu filho, que ele estava muito em cima de mim, cobrando demais. E eu falei com ela assim, eu acho que eu estava repetindo as coisas que meu pai fazia. Eu falei assim com ela, todo mundo é doente, todo mundo tem uma doença grave, se parar de tomar o remédio morre. Olha só as coisas que eu falei com ela, que isso não é coisa normal que eu faça. Todo mundo tem uma doença grave, que se ele parar de tomar o remédio ele morre. Eu sou tão saudável, que eu não tenho doença nenhuma. Então, a minha única solução é morrer de alguma forma, tirar minha própria vida. Porque, desesperada para poder resolver a minha situação, a minha vida, estudar, resolver tudo e acabar com essa pressão da minha família querendo que eu participe, que eu pare de estudar, eu falei com ela assim, o pior de tudo é que eu sou saudável, eu tenho tanta saúde, eu não tomo remédio para nada. Então, eu tenho longos anos de vida, igual meu pai. Eu falei assim, eu queria tanto ser igual meu pai, que ele tinha uma pressão alta, que era só ele não tomar o remédio e ele morreu. E ele fez isso. Meu pai é um depressivo suicida. E nada disso eu posso fazer. Então, o que eu vou fazer da minha vida? Isso, olha a quantidade de confusão que veio na minha cabeça durante a quinta onda, o desespero que foi. Por isso que a gente precisa ter muita consciência, estudar bastante primeiro, entender o caminho das palestras, para depois a gente começar a fazer os nossos pedidos. Por quê? Quando eu fui para São Paulo, eu entendi que a gente não precisa pedir nada com a boca, a gente só precisa ter um desejo ardente. Eu assisti uma outra palestra do professor, onde ele fala que a gente só precisa ter um desejo ardente para a gente poder, um desejo, um sentimento e uma ação para a gente realizar o desejo do nosso coração. E como eu tinha um desejo tão grande de ir para São Paulo, tudo fluiu naturalmente. Meu irmão pagou a minha ida, a minha volta, ele me deu o dinheiro para almoçar, para me comer na viagem, na ida e na volta, e ainda ganhei de presente dele um livro que eu estava muito doida para ler, que naquele dia, eu não tinha condição de comprar. Eu vou pegar e vou mostrar para vocês que ele está aqui. Ele me deu este livro de presente, que é um livro que eu estava muito doida para poder ler. Ele falou comigo assim, vamos passear, Elisângela, no domingo, vamos no shopping, como está chovendo. Ele queria me levar em outros lugares, mas como estava chovendo, ele falou assim, vamos no shopping, que a gente vai na livraria. Como a pessoa que só gosta de livro, aonde que ela vai? Na livraria. Cheguei lá, ele ainda me deu um presente. Eu trouxe um presente de São Paulo ainda, uma pessoa que não tinha nada, que tinha 20 reais no bolso. Eu voltei com dinheiro na minha carteira, que ele me deu de presente, e ainda trouxe um livro que eu estava desejando ardentemente, cocriando esse livro há muito tempo. Era o meu sonho ler esse livro,
porque todos os empreendedores leem, então eu tinha muita vontade de ler esse livro. Ele ainda me deu esse livro presente, ele estava na livraria, o livro custa mais caro do que na internet. Eu falei com ele assim, o livro está mais caro do que na internet. Ele falou assim, não tem problema não, pega o livro e compra. Pode levar que eu vou, compra o livro, que eu pego o livro aí que eu vou pagar para você, não importa o preço. Então, a gente só precisa de ter um desejo e deixar a centelha divina trabalhar. Deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar e deixar as coisas fluir na nossa vida. Porque o maior problema de tudo é que a gente quer saber o como. O como não é da nossa conta. O como é Deus que sabe. É Deus que vai resolver. A única coisa que precisamos nessa questão de quando a gente expande a consciência, que a gente descobre que nós somos os co-criadores, é desejar. Não importa o tamanho do desejo. Se é uma casa, é uma viagem, é uma roupa, é um sapato, é um dinheiro. Não importa, você só precisa desejar e acreditar que é possível. Por quê? Porque se você não acredita que é possível, você não cocria. Porque a sua mente só cria aquilo que você consegue impressionar ela e mostrar para ela que é possível de você realizar. E que você não tem, você não precisa. Igual no caso da minha viagem. Eu queria muito ir para São Paulo. Era o desejo do meu coração naqueles dias. Durante anos, eu segui esse professor e assisti as aulas dele. E eu tinha um sonho de assistir essa palestra ao vivo. Era um desejo ardente da minha alma. E quando é um desejo ardente da sua alma, você não precisa saber como. Mas era um desejo da minha alma, mas que eu aprendi com aquela professora que me indicou, o professor Hélio Couto, que você precisa desejar e ao mesmo tempo você precisa não querer. Você não pode colocar pressão. Você tem que acreditar que é possível. Você precisa desejar. Mas se você tiver, o segredo está aqui. O segredo está aqui. Você não pode precisar. É assim que funciona o não precisar. Eu queria muito ir para São Paulo, mas se eu não fosse também tudo bem. É assim que funciona a cocriação, o colapso da função de onda. Você deseja, mas você não precisa. Se não vier, tudo bem, você vai continuar vivendo. É assim que a gente cria as coisas. Quando a gente não consegue alguma coisa na nossa vida, é porque a gente está precisando. Você precisa. E a professora, ela fala, mendigos, eles não cocriam. Mendigos, vítimas, não cocria sonhos. Quando a gente fica pedindo, todo dia pedindo, igual menino pirracento, pedindo, colocando pressão, igual o professor fala, você deixou de colocar pressão? Você soltou? Você está vivendo, está tendo alegria, está vivendo, está ajudando, está trabalhando, estudando. É isso que você tem que fazer. Por quê? A função da ferramenta da ressonância harmônica é igual o professor fala, não é casa, carro, apartamento. É pedir a iluminação, é pedir a fusão com o todo. Porque quando a gente entra em fusão com o todo, que a gente volta, que a nossa centelha encontra o caminho de casa, encontra Deus, quando a gente encontra de novo quando a alma encontra com o espírito, a centelha, o ego encontra o espírito, a gente não precisa mais pedir, só um pensamento cria, só um desejo cria, porque a gente não tem mais medo. O medo é a ausência de fé. Quando a gente tem medo de uma coisa não dar certo, é porque a gente não tem fé. E quando a gente não tem fé, a gente não cria, porque a gente todo dia a gente precisa ficar pedindo. E a ressonância harmônica, a função dela é fazer a gente chegar à iluminação. Então, eu entendi que a partir do momento que a gente conhece, a gente tem entendimento,
a gente precisa pedir ao professor a iluminação, o nosso encontro com o todo, a nossa iluminação, que é a função da ferramenta da ressonância harmônica, é fazer a fusão nossa, da centelha divina, com o todo, que nós somos uma única partícula, uma célula que se separou da grande célula. Isso foi muito bem explicado no filme Lucy. Até recomendo para você assistir esse filme, que você vai entender, se você tiver consciência, para poder conseguir entender isso. Outra coisa que eu queria falar aqui, o vídeo já está longuíssimo, é sobre o que me aconteceu em relação à expansão da consciência nessa quinta onda. Na minha quinta onda, eu consegui fazer aquilo que eu não tinha condição de fazer. Eu não conseguia assistir 2 filmes que foi me recomendado por uma das minhas professoras, que é o filme Lucy e o filme Matrix. Eu nunca consegui passar de 10, 15 minutos assistindo esses 2 filmes. E nessa última ressonância minha, na quinta onda, eu acredito que eu tive uma expansão muito grande de consciência, porque eu consegui entender tudo. Tudo que me foi explicado é resumido em 3 filmes: A Cabana, Lucy e a Matrix. Tudo sobre física quântica está nesses 3 filmes. Tudo que a gente estuda, tudo que eu estudei em todos esses livros, esses cursos que estão ali atrás, e mais uma pilha de livros que está aqui na minha frente, é resumido em 3, na verdade 3 não. Na verdade nem são 3, são vários filmes. Eu tenho uma lista de filmes que eu posso recomendar. Se você quiser, é só você deixar aqui na minha escrito aqui embaixo, que eu te envio a lista de livros e filmes que foram bases para mim, a expansão da minha consciência. E nessa onda, nessa quinta onda, eu consegui entender. Foi como se eu tivesse sido iluminada, se a minha vida foi rasgado o véu. Eu consegui assistir filmes, eu consegui entender o que é física quântica, o que é colapso da função de onda. Foi tudo claramente explicado para mim de forma magnífica, e eu senti uma alegria tão grande. Eu acredito que essa é a melhor de todas as ondas que eu já recebi. Eu passei por desejo de morte, a expansão da consciência, a cocriação magnífica, a desespero, mas eu entendi que quando você pede, você tem que ter responsabilidade, porque vai vir. O que não vai vir só o lado bom do arquétipo, da sombra, desculpa, não vai vir só o lado bom daquela consciência que você pediu. Vai vir a sombra também. Esteja disposto a passar pela sombra, porque a minha sombra, que eu tive que lidar com ela, foi terrível. Quase que eu perdi a minha vida e quase que eu perdi a minha família, com tudo que eu pedi e com as consciências que eu pedi. Veio muito junto com tudo que eu cocriei dinheiro, eu cocriei viagem, mas eu cocriei desespero, eu não cocriei. Veio junto depressão, suicida e muito desejo de morrer, de acabar com tudo, de desistir de tudo. Mas entendi no outro dia, quando eu tive um salto quântico, que eu entendi que aquilo não era eu que estava fazendo aquilo, não era o meu eu, era a consciência, era a sombra daquelas, junto com as minhas sombras, junto com a sombra das pessoas das consciências que eu pedi, que me causaram aquele desespero, eu não sei nem a palavra, mas foi terrível, mas passou. Agora eu estou vivendo dias com muito estado de alegria, muita energia. O desespero passou, o entendimento veio, e é isso. E olhando para todos os meus pedidos e todos os meus relatos e os meus depoimentos para o professor, eu só tive melhoria. A minha vida
deu um salto gigantesco desde 2021 até esse ano. E eu vou continuar, não vou parar. E eu gostaria muito que vocês, de honrar aqui esse professor que foi o divisor de águas na minha vida. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder honrar o professor Hélio Couto. Poder honrar tudo que ele fez para mim, por tudo que ele me deu de graça, por todo o conhecimento, por toda a expansão da minha consciência que eu adquiri com ele. Então, por isso que a gente deve honrar as pessoas que faz alguma coisa pra gente. E eu vim aqui de graça falar nesse vídeo. Espero que ele seja contribuição para a sua vida, que você entenda. Se você tem alguma dúvida, medo de fazer ressonância harmônica, eu te digo que não tenha. Passa por cima, vai com medo e tudo, porque o medo que nos impede de alcançar aquilo que a gente tanto deseja. Porque o medo é a ausência do amor, é a ausência da fé. É o medo que nos impede de realizar qualquer tipo de sonho da nossa vida. A diferença de uma pessoa de sucesso para quem não tem sucesso é só a coragem que ela tem, que a gente que ainda não alcançou aquilo que a gente quer, não tem. Então, vai, faz. Se você não tem recursos, o professor Hélio, eu não sei, eu não estou aqui, eu não trabalho para ele, eu não tenho autorização para poder falar nada dele, ele não gosta que a gente divulga, mas eu acho que um trabalho tão magnífico, tão excelente, um professor que contribuiu tanto para a humanidade, o conhecimento dele tem que ser passado para frente. A gente precisa ser discípulo e ensinar os ensinamentos do nosso mestre para frente, porque ele precisa ser divulgado, sim, o trabalho dele precisa, é uma contribuição gigantesca para a humanidade. E cada pessoa que sai e que liberta, que expande a mente, não é uma pessoa que muda, são milhares de pessoas à sua volta, porque a pessoa que adquiriu o conhecimento, ela não consegue ficar com ele guardado. Ela vai passar para frente, ela vai mudar e transformar a vida de outra pessoa. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou te pedir, se você gostou, para você deixar o seu comentário aqui embaixo do vídeo. O vídeo ficou longo, mas conhecimento mesmo a gente precisa falar. Eu não consigo ser sucinta, falar rápido e falar sem explicar, porque hoje as pessoas têm muita dificuldade de assistir uma videoaula de 30 minutos. Mas conhecimento, o professor tem aula de 3 horas. A gente precisa se esforçar. E vou te pedir que você compartilhe o vídeo, que se inscreva no canal e deixa o seu like para você receber as notificações de quando tiver vídeo novo aqui, tá bom? Eu te desejo paz, prosperidade e tudo de bom que você estiver disposto a receber, disposta a receber do universo, porque tudo que vem na nossa vida é aquilo que a gente escolhe receber. Deus não dá nada pra gente que a gente não escolhe e que a gente não está disposto a receber, tá bom? Você é o co-criador da sua realidade. Um abraço.